Eu vou ler no livro de Atos, capítulo 16, vou ler aqui na minha tradução, tá certo? Vai estar aparecendo um pouco diferente aí, mas a minha tradução diz assim: vendo os senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Gente, eu quero dizer, eles foram açoitados com varas. E depois de lhes darem muitos, não foram poucos, muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, grava aí, por volta da meia-noite. Estou lendo Atos capítulo 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, diga comigo, gente, de repente. De repente. Vamos lá, de repente. De repente. De repente, tamanho terremoto aconteceu, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todo. Tamanho terremoto que sacudiu os alicerces, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todo. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo, para dar outra voz: não faça nenhum mal contra você, todos nós estamos aqui. E a Bíblia continua que houve salvação para aquele homem. Gente, nós temos algo no nosso coração, para a sua vida. Nós queremos compartilhar com você algo que nós temos orado e sentido de Deus falar com você. Algumas coisas importantes desse texto. Vamos para cá, Samuel. Algumas coisas importantes nesse texto. Primeira situação. Escuta aqui, gente. Primeiro, você precisa entender todo esse contexto. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho. Paulo e Silas estavam fazendo a coisa certa. Paulo e Silas estavam na presença de Deus. Paulo e Silas estavam na vontade de Deus. Paulo e Silas estavam fundamentados em coisas que realmente Deus queria. E, gente, houve o quê? Houve injustiça contra Paulo e Silas. Eles apanharam, eles foram açoitados. Não foi coisa pequena, foi coisa grave. A primeira coisa que nós aprendemos e nós queremos dizer para você: ei, problema acontece com quem está vivo. Situações acontecem com quem é ser humano. O nosso evangelho, o evangelho de Jesus, não tira de nós a nossa humanidade. O evangelho de Jesus não tira de nós os problemas. O evangelho de Jesus faz com que, as palavras de Jesus sejam verdade na minha vida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Circunstâncias acontecem com quem está vivo. Circunstância acontece com quem está vivo. Problemas, provações, injustiças, dificuldades acontecem. Mas eles prenderam Paulo. Mas não conseguiram prender a fé e o espírito daqueles homens. O que nós queremos trazer para a sua vida essa noite é para que você entenda que por mais que as circunstâncias tentem te aprisionar, por mais que você olhe para um lado, para o outro, por mais que você se veja em um contexto de angústia, em uma enfermidade, em um hospital ou em uma prisão, como a Bíblia fala que Paulo e Silas estavam, ainda assim as circunstâncias não conseguiam fazer com que a fé daqueles homens se calasse. Porque o que eu acho interessante, pastor Costa, e eu quero compartilhar com você que está aqui, é que eu
eu amo uma canção que há muitos anos atrás eu ouvia, que era uma canção que dizia: podem amarrar minhas mãos, eu louvo com os pés, podem amarrar meus pés, eu louvo com a voz, e se me tirar a voz, com a vida eu vou louvar, porque nós entendemos que a circunstância não pode calar a sua fé, a circunstância não pode te fazer esquecer que por mais que o ambiente mude, Deus permanece o mesmo. O Deus do banquete é o Deus do vale, o Deus do deserto é o Deus da honra, o Deus que está com você embaixo é o Deus que vai estar com você em cima. Então essa noite não deixe a circunstância te fazer esquecer que Deus permanece no trono, que Jesus Cristo é o mesmo e que a circunstância não é aquilo que move a sua vida, mas o que move a sua vida é a sua fé. Glória a Deus, glória a Deus. A primeira coisa não é a circunstância. Ela pode parecer que vai te prender, ela pode parecer que vai te barrar, mas você é livre, a sua boca é livre, os seus joelhos são livres, a sua mente é livre. Deus continua sendo Deus. A segunda coisa que eu aprendo nessa história e nós queremos compartilhar com você: oh, coisa boa é uma amizade, oh, coisa boa é ter amigo. Gente, Paulo e Silas estavam juntos, Paulo e Silas estavam orando juntos. Abraão tinha amigos, Moisés tinha companheiro, Davi tinha companheiro. Quando a gente vê a história, coisa boa é ter relacionamento. Por isso que a nossa igreja é algo que nós, não é um método, é cultura da nossa igreja. GC é cultura da nossa igreja. Eu amo o pastor Samuel, eu amo Samuel. Quando a gente vê Paulo e Silas, um orando pelo outro, um dando força pelo outro, estando com o outro, encorajando. Daniel tinha Sadraque, Mesaque e Abednego. Davi tinha Jonatas. Por toda a palavra de Deus, nós vamos ver como é importante uma amizade. Gente, nesse momento, como é importante você estar na sua casa, como é importante a sua esposa, como é importante o seu filho, como é importante o seu GC, como é importante a sua igreja, como é importante você ter alguém para compartilhar. A minha pergunta para você essa noite não é o que é que você está passando, mas é com quem você está passando. Isso. E aqui nós não falamos apenas sobre a presença de Deus que é sobre você, mas nós falamos sobre a importância de ter pessoas que oram com você, pessoas que têm a mesma fé que você. Enquanto eu e o pastor Costa conversávamos sobre essa mensagem, a gente observou o comportamento, o quanto é diferente Paulo passando a luta sozinho e Silas passando a luta com Paulo. É diferente quando duas pessoas se reúnem para encorajar uma a outra. E é por isso que essa noite nós queremos convidar você para refletir quais são os seus relacionamentos, quem são as pessoas com quem você tem andado. Você anda com pessoas que só falam desgraça, você anda com pessoas que só falam da vida do outro, você tem relacionamentos que só te afastam de Deus, ou como Paulo e Silas, você tem relacionamentos que te lembram quem Deus é. Porque imagina a situação, pastor Costa, Paulo está lá olhando para Silas, e se Silas fosse murmurador, ele teria falado: Paulo, vamos reclamar, cadê o teu Deus, Paulo? Cadê o nosso Deus? Por que ele permitiu isso acontecer? Mas um dos dois virou para o outro e teve a seguinte reação: Silas, vamos cantar? Por que a gente não começa a louvar? E aí é onde relacionamentos fazem a diferença na nossa vida. Você está de quarentena, você pode não estar perto das pessoas fisicamente, mas o telefone ainda funciona, o FaceTime ainda funciona, verdade. Ainda tem Zoom e tantos outros aplicativos para você se reunir para orar, para você se reunir para clamar. E nós encorajamos os GCs a continuarem se encontrando virtualmente. Logo, logo isso vai passar, mas a luta passa mais rápido quando a gente passa acompanhado por pessoas de fé, que em vez de fortalecerem a nossa fraqueza, fortalecem o Espírito Santo, a fé, e fortalecem aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Ei, gente, presta atenção, por que na Bíblia diz quando dois ou três, por que a Bíblia fala do poder da aliança? Verdade. Por que a Bíblia fala do poder de estarmos juntos? Ei, há um poder. Eu quero encorajar você. Ei, não, você não está só, você tem igreja, você tem
líder, você tem pastor, Aleluia. você tem gente. Se junte com alguém que possa estar com você. Eu louvo a Deus, Samuel, eu louvo a Deus, porque Paulo e Silas, Paulo podia contar com Silas, Silas Isso. podia contar com Paulo. Verdade. Quem sabe daquele momento que Paulo podia ficar triste, Silas, ei Paulo, vamos lá. Quem sabe aquele momento que o Silas estava triste, Paulo começou a levantar. Ei, eu tenho absoluta certeza que esse momento é momento da gente fortalecer as nossas amizades. Pode ser que você possa estar pensando que está só, mas tem alguém orando por você, tem alguém encorajando a sua vida. Saiba que nós estamos juntos nessa situação. Outra coisa que eu aprendo nessa história, Terceiro Samuel, ponto que nós temos para compartilhar. meia-noite. Meia-noite. O que é que tem a ver esse horário na Bíblia, pastor? Meia-noite. Por que meia-noite? Porque meia-noite significa o dia acabou. Não tem mais nada para fazer. Quantas vezes nós chegamos na nossa vida e dizemos o seguinte, é meia-noite, acabou. Não tem mais nada para fazer. Não tem mais o que fazer. Meia-noite. Ei, gente, mas deixa eu te falar uma coisa. Nós queremos dizer uma palavra para a sua vida. Escute aqui, nós queremos profetizar para a sua vida. Quem dá o ponto final se chama Deus. Aleluia. Enquanto Deus não disse terminou, não acabou. João Vitor falou aqui, nós temos um futuro. Não é o que você vê hoje, é o que nós teremos no futuro. Podemos estar nessa situação. Deus não colocou o dedo e disse terminou. Na sua vida quem manda é Deus. Na sua vida quem determina é Deus. Na vida de Abraão, na vida de Sara, as circunstâncias dizem, não pode ter filho. A idade não permite. Deus diz assim, ei, para você, escute aqui, nós queremos dizer, o impossível, quando Deus coloca o dedo, se torna inevitável. O impossível se torna inevitável. Meia-noite. Meia-noite, o que é que tem a ver meia-noite? Pastor Samuel, pastor Costa, o que é que tem a ver meia-noite? Quero dizer para você, que ainda que você olhe para alguma circunstância na sua vida e você pense, já está tarde, já passou 10 horas, já passou 11 horas, eu esperei até 11h59, mas meia-noite eu vou desistir. Deus diz para você essa noite, ei, não desista, porque é o último instante da madrugada que puxa amanhã pelo braço. É quando a noite parece que não dá para ficar mais escura, que sopra o vento, que vem o primeiro raio de luz, e Deus diz para você essa noite que Ele permanece no controle da sua vida, que na sua meia-noite Deus ainda vai agir. A Bíblia fala, pastor Costa, que quando Marta e Maria mandaram uma mensagem para Jesus, que Lázaro estava enfermo, quase a ponto de morrer, Jesus não chegou no primeiro dia, Jesus não chegou no segundo dia, Jesus não chegou no terceiro dia. Quando Ele chegou, Lázaro estava morto, Lázaro estava sepultado, uma pedra dizia que aquele homem já havia morrido. E a Bíblia fala que quando Jesus chega, as mulheres chegam diante dele e falam, mestre, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus, olhando para uma delas, disse, não te hei dito que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Deus não demora, mas Deus prepara a ocasião e a situação para a glória dele ser maior na sua vida. Se tem algo que parece que não tem jeito, é Deus preparando a circunstância para o milagre ser maior. Se está dando meia-noite na sua vida, se prepare, que olha o que é que vai acontecer. E quantas vezes nós estamos presos ao Cronos? Quantas vezes nós estamos presos ao janeiro? Quantas vezes nós estamos presos à quarta-feira? Quantas vezes nós estamos presos à sexta-feira? Ei, gente, calendário tem sua importância, hora tem a sua importância, 2020 tem a sua importância, mas Deus não funciona no cronológico, Deus não funciona na hora, Deus não funciona na nossa hora, Deus não funciona no nosso calendário. Há um kairos de Deus, há um tempo de Deus, há algo muito maior. Na vida de Isaac era desse jeito. A Bíblia relata no livro de Gênesis, escute isso aqui. A Bíblia relata no livro de Gênesis que houve fome, como tinha acontecido. Isaac estava ali, todo mundo viajando, todo mundo saindo. Deus disse assim, ei Isaac, você vai ficar na terra. Você vai ficar na terra. Eu imagino Samuel, as pessoas passando em frente à casa de Isaac, dizendo assim, ei Isaac, o que é que você está fazendo aí? Dizendo, eu vou ficar aqui.
vai morrer. Ei, não tem fome, não vai plantar nada, não vai nascer nada. Ele disse, não, eu vou ficar aqui. E outros passavam, Isaac, vamos? Não, eu vou ficar aqui. Isaac, o que você está fazendo aqui? Mas Isaac, ele obedeceu o Senhor. E a Bíblia relata Samuel, que Isaac ficou, ele semeou, gente, semeou, ele plantou, não havia, no calendário não era tempo, no calendário não era estação, no calendário não iria dar certo, mas Deus tem uma palavra. Nós queremos dizer para a sua vida, ei, você está preso a esse tempo? Sim, nós estamos na quarta, nós estamos no mês de abril, começou o mês de abril, mas nós não estamos presos à cronologia. Aleluia. Nós estamos debaixo do propósito de Deus. Nós não estamos debaixo de coincidência, nós estamos debaixo daquilo que está determinado. Jó diz, Senhor, bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus projetos, dos seus planos há de ser frustrado. Você tem, meu irmão, tem propósito na sua vida, tem obra de Deus na sua vida. Não é meia-noite, bateu meia-noite, mas não é o relógio, não é o dia, é o propósito de Deus na sua vida. E guarde no seu coração essa noite, que diante de tudo aquilo que você tem ouvido aqui, diante dessa mensagem, o que Deus quer que a gente possa encerrar, e o que Deus quer dizer para você, principalmente, é a sua forma de se comportar nessa circunstância. Nós já falamos sobre a circunstância, nós já falamos sobre as amizades, os relacionamentos que fazem a diferença no meio do dia mal, no meio da tribulação, e nós também falamos sobre a meia-noite, sobre o impossível, sobre quando a aprovação parece que aumenta, parece que não vai ter solução. E nós queremos encerrar falando sobre o que é que produziu o milagre de Deus, o sobrenatural. O que foi que produziu um grande terremoto que abriu as cadeias? Qual foi o segredo desses homens? Samuel, nós podíamos falar muitas coisas, nós podíamos falar sobre várias coisas, mas duas coisas nós queremos chamar a atenção nessa história: oração e adoração. Uau. Adoração e oração. A banda já vai entrar. Oração e adoração. Adoração e oração. Aleluia. Sabe o que a gente faz nesse momento? Aleluia. Em momentos como esse, Paulo e Silas e Paulo nos ensinam. Eles nos ensinam quando tudo parava, quando tudo dizia, quando tudo apontava, quando tudo sinalizava, eles disseram, não, vamos adorar. Nós vamos orar. Contra toda lógica, oração e adoração. Oração e adoração. 3 coisas nós queremos falar para você. Se eu e você, a gente decidir adorar e orar, o que é que acontece, Samuel? Quando você adora e ora, meu irmão, você faz com que a circunstância se renda diante da glória de Deus. Você olha para a doença e fala, doença, escuta aqui o que acabou de falar. Coronavírus, escuta aqui. Eu não tenho medo de você, porque o meu Deus é maior, porque o nome de Jesus é maior. Desemprego, o meu Deus é maior. O poder está em quem escuta, o poder está em quem realiza, o poder está em Deus. O que é que isso significa? Pessoas comuns como eu e você, pessoas comuns como eu e você. Ai, você pode orar, lógico que pode orar. Olha aqui para mim, você pode orar sim, você pode orar sim. Deus não é contra você, Deus é a favor da sua vida. Mas pastor, eu sou você é o quê? Você é ser humano, você é escolhido, você é perdoado, você é filho. O poder não está em quem ora, o poder está em quem responde. O poder não está em quem fala, o poder está em quem realiza. Quando eles oraram, quando eles começaram a adorar, houve um terremoto, tudo foi abalado. Nós queremos declarar sobre a sua vida: as estruturas do medo cairão, as estruturas da depressão vai cair, as estruturas da ansiedade vai cair, as estruturas da escassez. Quando a gente ora, a Bíblia fala, Paulo e Silas oraram, houve terremoto, tudo se abalou e as portas se abriram. Eu quero declarar junto com o pastor Costa Neto e com essa banda, esse ministério de louvor, pastor João Vitor também vai entrar para a gente continuar orando e louvando. E se você achava que a nossa igreja se calaria diante de uma crise, nós estamos mais fortes, nós cremos ainda mais. O Deus que a gente louva quando tudo está bem aqui nessa igreja, quando essa igreja está lotada, é o mesmo
mesmo Deus que a gente louva com a igreja vazia, porque o prédio pode estar fechado, mas a igreja é você, a igreja somos nós. Amém. E nós declaramos sobre a sua casa que toda a atmosfera do medo, que toda a atmosfera da Cadeias sendo angústia, quebrada, da ansiedade, caia por Cadeias terra sendo diante quebrada, do louvor, caia por terra diante da oração, caia por terra diante da adoração, porque a nossa guerra a gente não vence com a força do nosso braço, é com os dois joelhos no chão, é com as mãos levantadas, é assim que a gente vence.